Vamos começar. Olá! Hoje a gente está começando aqui uma conversa sobre parar de fumar. E aí? Você fuma? Tá com vontade de parar de fumar? Tá difícil? Tá vivendo uma realidade muito difícil por conta de tudo isso, todo esse momento que a gente acabou fumando, assim, aumentando a quantidade de cigarro, ou tava sem fumar e voltou a fumar? Tá nessa situação? Então vem, segue aqui comigo, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias para lidar com essa questão de conseguir dar conta de ou reduzir o cigarro ou até parar de fumar, né? Então a gente vai estar conversando aqui hoje, nesse espaço virtual aqui, uma média de 30 minutos eu vou estar aqui falando com vocês. Então fiquem à vontade de estar participando, de talvez convidar alguém aí que está precisando falar sobre isso, né? Com esse tema aí, né? Respire e transforme-se. E eu quero muito aproveitar esse espaço, tanto a questão de aproveitar o meu tempo, o seu tempo que está assistindo, né? Para deixar algumas dicas, assim. Não é só a gente trazendo esse tema que pode ajudar muitas pessoas, mas também tentar, nesse período de tempo que a gente estiver junto, também deixar algumas mensagens e algumas dicas bacanas para a gente já estar atuando no dia a dia, tá? E eu falo que, assim, a questão de respirar é tão importante, né? A gente não vive sem respirar, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é encher o pulmão de ar, né? E isso a gente não para de fazer desde sempre, desde o início da nossa vida extrauterina, né? Fora da barriga da nossa mãe. E a gente não vai parar de respirar nunca, só quando morrer, né? Então, a importância que a gente tem que dar ao ato de respirar é tão grande. E assim, o que eu quero focar muito para quem tá me ouvindo aqui, que respirar é a forma imprescindível para se viver, né? E técnica e como a gente respira é algo que é muito importante também. E para quem fuma, o que é o hábito de fumar? Fumar é respirar, só que respirar inalando substâncias da fumaça do cigarro, né? Que acabam trazendo muito malefício para você e para quem está ao seu redor também, né? Porque quem fuma não está só inalando a fumaça para o seu próprio pulmão, mas está também produzindo fumaça para quem está por perto. Então eu vou falar também nessa série de lives que eu vou estar fazendo. Essa é a primeira, tá? Você que está chegando aí. Dayana, tô vendo. Josi, que bom que vocês estão aqui me assistindo. Vai ser uma série de lives onde eu vou estar trazendo temas. A Ana também acabou de chegar. Sejam bem-vindas, tá? Alê, que bom ver vocês aí. Então a gente vai estar falando aqui exatamente sobre a importância de respirar e principalmente para quem tá nessa questão de querer parar de fumar, estratégias para conseguir lidar com esse momento de estresse que a gente está vivendo agora e minimamente ou controlar a quantidade de cigarros ou até parar de fumar mesmo, tá bom? Então, assim, o que eu vou perguntar aqui para vocês, né? Não sei se vocês que estão aqui, se vocês fumam ou convivem com alguém que fuma, ou se já conviveu com alguém que fuma, né? É muito importante a gente estar focado porquê dessas duas perguntas, porque eu vou falar muito sobre estratégias para lidar com essa questão de conseguir ficar sem fumar e também para quem convive com fumante, estratégias para a fumaça do cigarro de quem fuma também não trazer tantos malefícios para você ou para quem está por perto. Porque assim, nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo agora, e a gente sabe que a situação no Brasil está muito complicada em relação à pandemia pelo Covid, nada melhor do que a gente ter, assim, eu tenho falado muito isso, a gente não tem escolha, né? A gente precisa se cuidar mais do que a gente já fazia antes de todo esse fenômeno que a gente está vivendo acontecer. Então, por isso que me motivou muito fazer essa série de lives, como uma missão mesmo, gente. Assim, eu já trabalho com essa questão do tabagismo há mais de 12 anos, e todo esse turbilhão de acontecimentos que tem acontecido aí no Brasil nos últimos 2 meses, principalmente,
me motivaram muito a começar a fazer esses encontros aqui, que vão ficar gravados, então as pessoas podem assistir depois, né? Mas principalmente para tentar ajudar minimamente as pessoas a conseguirem traçar algum controle em relação à questão do cigarro, né? Isso é algo que eu consigo fazer com qualidade, então eu quero oferecer esse espaço. E vocês que estão assistindo, mesmo que vocês não fumem, mas tenha alguém que depois possa se beneficiar desse conteúdo, divulga, né? Pra gente poder ver se a gente vai conseguir avançar aí. A minha meta muito é fazer 4 encontros e nesses 4 encontros tentar, assim, discutir algumas questões muito importantes para quem estiver participando e também até propor alguns desafios para quem quiser acompanhar esses 4 encontros e traçar mudanças mesmo, tá bom? Então, eu vou começar aqui deixando muito claro que, para repetir um pouquinho, que chegou mais umas 2 pessoas aí, eu estou falando sobre a possibilidade de criar estratégias para ajudar você a parar de fumar e também, se você convive com fumante, também estratégias para se proteger em relação à fumaça do cigarro, que pode trazer malefícios também para quem convive com quem fuma, tá bom? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês? No histórico quando a pessoa fuma, né, não é por acaso que ela começa a fumar, não é de um dia para o outro que ela experimenta o cigarro e em uma semana já está fumando um maço de cigarro, né? E a grande maioria das pessoas, quando experimentam cigarro, elas são muito jovens, são crianças até, né? Não sei se vocês têm experiência disso. As crianças, assim, as pessoas começam a fumar na média de 11, 12, 14 anos. Então, o cérebro dessa pessoa, quando ela começa a fumar, ela ainda é muito jovem. Então, os sentimentos ainda não foram todos os sentimentos sentidos. Talvez as pessoas não tiveram ainda seu primeiro amor, não tiveram a sua primeira experiência de se apaixonar ou de se interessar por alguma carreira, né? É tudo muito novo. Então, a questão de experimentar o cigarro num momento que ainda você é muito jovem, o nosso cérebro, aí ó, a Elisa já respondeu, eu comecei com 14 anos, essa é a média mesmo, tá? 11, 12, 14. Então, quando as pessoas começam a fumar, elas não têm ainda a experiência de quem é a pessoa, quem você é depois, né, de 15 anos de uso. Então, quando existe esse início do cigarro, você ainda está, seu cérebro ainda está em formação e aí acaba se entrando em contato com uma substância, não sei se vocês sabem, mas a nicotina presente no cigarro é a grande responsável por causar a dependência. Eu vou falar um pouco disso hoje aqui. E quando você experimenta, o seu corpo, assim, pode ter tido até contato de conviver com alguém que fuma, pode ter sido, né, filho de uma mãezinha que fumou antes de engravidar ou durante a gestação, né? Pode já ter tido contato de alguma forma com a nicotina. Mas quando você experimenta mesmo, lá naquele momento do grupinho de experimentação, é a primeira vez que seu organismo entra em contato com uma substância que ela tem um grau de causar dependência muito grande. A nicotina, assim, existe uns estudos que mostram que de 10 pessoas que experimentam um cigarro, 7 podem se tornar dependentes. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Então, assim, é uma prevalência muito grande, né? E então isso é uma das explicações por que as pessoas têm tanta dificuldade de parar de fumar. Então não tem essa de, isso é falta de vergonha na cara, não tem isso, as pessoas não falam isso, ainda existe isso, né? Fulano não para porque não quer. Não é. Assim, eu vejo isso, a experiência que eu tenho de ajudar pessoas a parar de fumar, a grande maioria das pessoas que fumam, querem parar de fumar. Elas tentam parar de fumar todos os dias, né? Não sei se vocês vivem isso, talvez vocês podem ir me respondendo aqui. É uma busca diária. Mesmo que você esteja fumando, você tem um desejo de parar de fumar. Só que a dependência que a nicotina causa no nosso organismo faz com que você, por mais que você tente, você acorda de manhã, não, hoje eu não vou fumar, hoje eu vou me esforçar ao máximo. Às vezes você até tenta, você consegue, às vezes você consegue.
mas a reação que a nicotina dá no organismo é de tanta necessidade que você acaba, pega e acende o primeiro cigarro, e acende o segundo cigarro. Consegue até dar um distanciamento entre um cigarro e outro, mas se você não tiver, talvez, com uma decisão muito correta e uma orientação, sabendo exatamente como lidar com esses incômodos da falta do cigarro, às vezes fica muito difícil. Mas 30% das pessoas que fumam conseguem parar de fumar sozinhas. Isso é um outro dado interessante também. Então, quando eu coloquei na cabeça assim, não, eu vou fazer essa série de lives, eu vou ajudar as pessoas que quiserem participar ou assistirem depois a conseguir ficar sem fumar, eu vou pelo menos focar nesse 30% que consegue parar de fumar sozinho. E se eu te der um apoio, eles vão conseguir também, tá bom? Então, assim, deixa eu pegar aqui no meu material, porque assim, o que eu quero muito falar aqui, o que é o mais importante? Claro que, assim, nessa conversa eu não vou conseguir aprofundar muito, então eu vou muito contar um pouco com as perguntas que vocês tiverem, para eu poder me direcionar um pouco mais, para eu não deixar de responder algo para quem está aqui presente, sair daqui com as suas respostas, tá bom? Então eu vou ficar de olho aqui nas perguntas e vou seguir aqui um cronograma que eu montei. E não deixando de frisar que esse encontro de hoje a gente precisa sair com duas ferramentas muito importantes. Atenção à sua respiração, tá? Você que fuma, e se quem tá aqui também não fuma, isso vai valer para você também, tá? Atenção para sua respiração e a necessidade da gente ter, durante o nosso dia, momentos que a gente fique um pouco mais atento à nossa respiração. Para quem fuma, eu costumo falar isso mesmo logo no primeiro encontro, porque quando as pessoas me procuram, elas já estão decididas a pararem de fumar. Então é diferente para talvez pessoas que estejam pensando ou decidindo ainda o que elas querem. É muito assim, é como se tivesse, eu brinco, é como se tivesse um anjinho e um diabinho. Não sei se vocês reconhecem isso, tá? É como se tivesse um lado assim, eu quero muito parar de fumar, eu sei que vai fazer bem para mim, vai fazer bem para minha saúde, para minha pele, para o meu cheiro, vai fazer bem para as pessoas que estão ao meu redor, mas do outro lado fica um diabinho, mas como é que você vai dar conta? Com esse estresse todo, como é que vai ser? Então é meio que uma luta interna, e quem fuma, tá? Deve estar entendendo o que eu tô falando, é como se fosse uma luta interna, uma disputa, para onde eu vou, eu sei e onde que eu estou. Então eu costumo dizer que quando as pessoas me procuram, vou repetir, né? Elas já chegam para mim muito decididas a parar de fumar. Então, às vezes, fica um pouco mais fácil de eu ir conduzindo e ajudando. Mas muitas pessoas me procuram também na dúvida ainda. O que eu chamo da fase... Eu vou falar sobre isso no nosso segundo encontro, que não vai ser nesse, que não vai dar tempo de falar tudo. Mas, assim, vai depender muito do estado de motivação, né? E dentro desse estado de motivação... Tem um momento que você está pronto para ação e você já quer mesmo. Fala aí, me dá a estratégia que eu quero parar de fumar. Mas tem muitas vezes aquele momento que você ainda está em dúvida. Você quer, mas você não quer. E a sensação que dá de que o não querer é mais forte do que o querer. E aí o que eu quero muito trabalhar aqui é a possibilidade de fazer com que, uma vez que vocês estejam motivados a tentar parar de fumar, te dizer que dá. E é possível sim, tá? E aí... O que eu quero muito que refletir, assim, com vocês, né? Eu tava falando aqui no começo, a Elisa até respondeu que ela começou a fumar com 14 anos. Essa é a média mesmo. A gente começa a fumar, aí, ó, ela de novo. A gente começa a fumar nessa fase de criança, assim, adolescente ainda, né? E aí, o cigarro, ele vai começando a fazer parte do dia a dia. Quando você começou lá... experimentou aqui de brincadeira, né? E depois aquilo foi vindo um dia, depois de algum tempo você passa a fumar de uma forma regular, né? E isso ele vai entrando no nosso dia a dia, aonde depois dessa fase de experimentação, ele começa a fazer parte de momentos muito concretos do dia. Não, eu acordo, tomo meu café, aí fumo meu cigarro para
para começar o dia, né? Carol aqui, ó, escreveu, querida, que bom que você tá aqui, ó. Comecei a fumar quando eu tinha 18. A Carol não começou tão cedo, ó, ela já tinha 18 anos. Só quando bebia. Hoje não fumo. E quando bebo dá uma vontade. Tá, então, o cigarro, boa fala aqui. Carol, vou usar esse seu exemplo. O cigarro, ele é tão... Eu falo que ele é perverso. Porque ele entra no nosso dia a dia, em ações do dia a dia que você não vai deixar de fazer. Então, vou dar um exemplo de um dia normal, né? Acordo de manhã, vamos dizer que eu eu já experimentei, já sou uma fumante de um maço, metade de maço, pode ser também 10 cigarros, 10, 15 cigarros por dia. E aí eu acordo, primeira coisa que vem na minha cabeça é acordar, levantar da cama, acender o cigarro. Por quê? Ó, na caixa, comecei com 15 anos, mas era hobby. E aos 27, passei momentos difíceis em Berlim. Vamos falar sobre isso, Natasha. E então, ele entra no dia a dia como se fosse assim, ele passa a fazer parte da nossa rotina sem a gente perceber muito. Acordar de manhã, dependendo do seu ritmo de vida, acordar, acender o cigarro e já começar o dia, às vezes não toma nem um café da manhã, né? O cigarro, às vezes, é a primeira coisa que vai para dentro. Isso já é uma coisa que eu peço muito, olha, tá querendo parar de fumar? Tenta tirar logo esse primeiro cigarro da manhã. Força o máximo para esse primeiro cigarro ser um pouquinho mais adiado, porque aí você dá um tempo para o seu corpo perceber o que vai ser daquele dia, né? Porque você passa assim, o tempo que você dorme, para aquelas pessoas que não fumam, não acordam à noite para fumar, é o tempo que você dá para o seu corpo, né, meio que se reestabelecer. E esse tempo que você dormiu, de manhã, se você ficar sem fumar por um tempo maior, vai dar muita vontade, vai dar o que a gente chama de fissura. Mas quanto mais você adiar esse primeiro cigarro, você aumenta as chances de, na sua proposta aí de parar de fumar, conseguir seguir e fumar menos naquele dia. Então isso é uma outra dica também despretensiosa, né, de começar a adiar o primeiro cigarro como uma estratégia de redução, né? E aí o que eu queria falar da rotina? Ele vai entrando no dia a dia, saindo para o trabalho, antes de chegar no trabalho, ou tive algum incômodo no dia a dia de estresse. Carol perguntou assim, se bater ansiedade quando você fica sem fumar nessa manhã? Vou falar sobre isso, Carol. Ele vai sendo usado à medida que você vai vivendo o dia, com a ansiedade de um trabalho, fechamento de um projeto, ou necessidade de resolver um problema. A sensação de pegar um cigarro e fumar dá essa noção para as pessoas que fumam de que aquilo vai aumentar a criatividade, ela vai conseguir dar conta daquele trabalho, né? Essa sensação não é de toda equivocada, tá? Por quê? Porque a nicotina presente no cigarro, ela é uma substância estimulante. Então, faz sentido quando, poxa, eu tô meio desanimado, ou tô com uma preocupação que eu preciso dar conta, eu preciso resolver esse problema, eu não tô sabendo como que eu vou fazer. Usar uma substância que é estimulante dá de fato a sensação de que, nossa, eu fumei, a resposta veio. Eu fumei, não sei se vocês já sentiram isso. Eu fumei, logo veio o que eu precisava decidir, ou tomar ou fiquei menos ansiosa. Logo que eu fumei, a ansiedade foi embora. Logo, ele resolve minha ansiedade. Mas isso tem duas explicações. Uma é que é uma substância estimulante, então aumenta a sensação de prontidão para resolver uma ação, tá? Então ele tem isso. E ao mesmo tempo, em relação à ansiedade, ele não tem nenhuma substância no cigarro que eu chamaria de ansiolítico, que reduz a ansiedade, não tem. Dentro do cigarro só tem várias substâncias, mas a mais importante que causa dependência é a nicotina. E a nicotina é uma substância estimulante, que eu costumo dizer o seguinte: se você já tem um grau de ansiedade, cuidado com essa sensação de que o cigarro diminui a ansiedade, porque ele é o contrário, ele é estimulante, ele põe lenha na fogueira. Só que à medida que você usa o cigarro,
você vai percebendo que, assim, você dormiu a noite inteira, acordou de manhã, os níveis da nicotina baixaram muito. Por isso que muitas vezes a pessoa acaba de acordar, precisa logo acender o cigarro, fumar e ter a sensação de reposição de nicotina, sabe? E o que acontece? Durante o dia, isso vai tendo que ser reposto, porque você reestoca nos primeiros cigarros do dia, né? E depois, durante o dia, a nicotina ela tem uma ação muito rápida. À medida que você fuma, em 3 segundos, a nicotina já está no seu cérebro. 3 a 7 segundos. É muito mais rápido do que a cocaína. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? O cigarro fumado, né, a droga fumada, ela tem uma ação muito rápida no sistema nervoso central. E por isso também uma grande causadora de dependência química, né? Então, quando dá esse pico, durante o dia, assim, dá o pico de nicotina, você se sente saciado. Daqui a pouco vai dar um tempinho, de acordo com a quantidade de cigarros que você fuma, que você vai ter que fumar outro, porque ele metaboliza muito rápido. Então, o que acontece no dia a dia? Você passa a noite sem fumar, acorda de manhã, tem o craving, que a gente chama fissura, você acaba fumando 1 ou 2 cigarros para dar uma reestocada, né? E depois, durante o dia, vai tendo os momentos que vão dando a vontade, você está fumando normalmente, você pega e fuma, né? E aí, até o final do dia, fechar essa quantidade, vamos dizer aí a média que a grande maioria das pessoas fuma de 15 a 20 cigarros. E não é por acaso que um maço de cigarro tem 20 cigarros, porque é uma média suportável para a pessoa conseguir fumar, tá? Tem pessoas que fumam muito mais que um maço, mas a média é essa. Por isso que tem essa quantidade específica. Tem até agora, tem maços também com metade também, aqui na Europa tem, né? Então, e aí, no que eu estava falando? Desses picos da necessidade da nicotina durante o dia, o que faz com que você fume primeiro, depois você fume segundo, depois você fume terceiro, até terminar seu dia, né? E quando eu estava falando uma dica, como é que eu usei? Despretensiosa, né? De tentar adiar o máximo esse primeiro cigarro, que Carol acho que perguntou aqui, né? Como lidar com a ansiedade desse primeiro cigarro da manhã? Aí que tá, dentro do que a gente vai estar conversando nesses próximos encontros, eu vou falar muito sobre essa questão de lidar com a ansiedade de uma forma geral. E uma das formas mais importantes de lidar com a ansiedade, principalmente, é ter consciência de que você está sentindo e o que é aquilo que você está sentindo, mas também lidar muito com a questão da respiração, né? Porque uma das técnicas mais possíveis de lidar com a ansiedade de uma forma geral, não só relacionada à questão do fumar ou da ausência do cigarro, é focar na respiração. A gente tem nós temos os nossos pulmões, que são, assim, um privilégio que a gente precisa aprender a usar esses pulmões de forma a nos beneficiarmos, tá? Então, assim, parte do que eu quero tá trazendo aqui hoje é muito o entendimento da necessidade de aprender a respirar e aprender a usar a respiração em prol do nosso bem-estar, tá? Principalmente para quem está querendo parar de fumar, reduzir o cigarro, para quem tem alguma questão de ansiedade, né? E eu vou fazer uma técnica de respiração daqui a pouquinho, antes da gente encerrar essa conversa, tá? Eu acho que teve mais uma pergunta. Quem fuma também tem que parar com o café? Tá, já vou responder, Carol, rapidinho. Eu só quero trazer, assim, algumas perguntas que esse primeiro encontro eu acho que eu quero deixar, assim, para vocês, né? Quando eu fumei o primeiro cigarro, quem era essa pessoa que fumou esse primeiro cigarro, tá? Como a Elisa falou lá, era uma menina de 14 anos. E quem é essa pessoa agora que está querendo parar de fumar? A gente tem que olhar para essa menina ou para esse menino, que lá atrás começou, e por que ele começou, e como é que está essa pessoa hoje decidido a parar de fumar, tá? A gente vai fazer uma análise, assim, como se fosse uma retrospectiva mesmo, né? Quem era essa menina, esse menino que começou a fumar com 14 anos? Que sonhos essa pessoa tinha? Que visão de mundo essa pessoa tinha,
E agora, nesse momento que a gente está vivendo, como que esse adulto, né, tá olhando para essa criança lá atrás e o que que a gente vai fazer com isso? Porque quando vocês experimentaram, vocês não tinham noção que vocês iriam se tornar dependentes e agora iam estar querendo parar de fumar. Vocês estavam só experimentando uma substância que era, né, era da moda, né? Hoje em dia ainda tem isso, por mais que a gente tenha mais consciência sobre a questão do tabagismo, os jovens ainda continuam experimentando com a mesma intenção que a gente experimentava quando a gente era mais novo, tá? Tô me colocando aí no grupo que está aqui presente. Então, é muito importante isso, essa questão de olhar para quem começou e começar a se apoderar, né? Assim, tomar para si mesmo. Eu falo que é tomar as rédeas, sabe? Quando você tinha lá seus 14 anos, antes de 14 anos você não fumava, você não precisava dele, né? Você experimentou, joia. É uma droga que causa muita dependência. Começou a fumar, hoje fuma e agora você quer parar de fumar. Tudo bem, mas antes disso você não precisava dele. Então você vai conseguir ficar sem fumar também. É questão de acreditar e ter aí um pacote de ferramentas para poder te ajudar nisso, tá? Mas só o querer e tá aqui, eu acho que tá dando um tempinho para ouvir, né, o que eu tô falando, eu acho que já vai ajudar bastante. Outra coisa, qual é essa minha relação com o meu cigarro? O que isso significa para mim, né? Esse cigarro significa o que para minha vida? Poxa, ele é meu companheiro nessa história de isolamento. Cláudia, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece. Eu sou Cláudia Magaldi, médica pneumologista e trabalho com essa questão de tabagismo já tem um tempinho. E tô aqui para poder falar sobre isso com vocês, né? Então, eu tava falando da... Me perdi aqui, só um instantinho, gente. O histórico de uso. Eu fui me apresentar, agora me perdi, ó. Não, lembrei. Cláudia, quando eu... Me perdi mesmo, gente. Alguém me ajuda? Onde que eu tava falando? Vocês me desculpem, tá? Tá, vou continuar aqui vou pegar da onde eu pelo menos estava aqui no meu roteirinho. Quando eu comecei a fumar, eu não imaginava que eu ia ser, digamos que assim, eu experimentei cigarro na faculdade, mas não funcionou, não passei a fumar cigarro, não. Porque muitas pessoas da minha turma, minhas amigas eram fumantes. Incrível, né? Acho que dali eu já comecei a achar que eu queria trabalhar com essa questão. E aí, eu não sabia que eu ia ser médica, talvez, quando eu comecei a fumar, né? E aí, o que tava... Ah, Carol tá me ajudando, ó, você tava falando que precisa acreditar e ter ferramentas. Joia. Então, quando você tá decidido a parar de fumar, você não tem a garantia, nem precisa ter a preocupação de que você precisa seguir regras e conseguir cumprir algo que esteja... Não existe receita de bolo, tá? Isso é muito individual. E eu costumo dizer que assim, o mais importante é você saber que relação é essa que você tem com o seu cigarro. Que espaço esse cigarro ocupa na sua vida? Acho que agora eu lembrei do que eu estava falando. Nesse momento de pandemia, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que estão vivendo solitárias, que estão vendo o cigarro como talvez o único companheiro do dia a dia, né? Por mais que tenha os encontros virtuais, mas o cigarro ele ocupa um espaço na vida de muitas pessoas como se fosse o companheiro. Então é algo que a gente vai precisar construir. Uma percepção, aí cada um com a sua relação com o seu cigarro, de como criar uma estratégia para que você, conseguir mesmo identificar formas de preenchimento que esse cigarro acaba preenchendo, esse vazio mesmo que esse cigarro acaba preenchendo, para você conseguir seguir em frente. Porque a gente está vivendo essa questão de pandemia
Aqui na Europa a gente está em lockdown desde dezembro, né? Vocês estão aí no Brasil agora um novo momento de lockdown e a situação é complexa. Então a gente não tem muito para onde correr, né? Assim, a gente não tem noção do que vai ser, do que vai acontecer, né? Qual vai ser essa novidade aí, essas mutações do vírus, como é que isso vai, a vacina vai dar certo, não vai dar certo? Isso a gente não tem como presumir, mas o que a gente tem como focar, e essa é a minha conversa aqui hoje, é o que eu posso fazer com uma vez que eu fumo, o que eu posso fazer para tentar diminuir ou até parar de fumar dentro desse contexto de caos que a gente está vivendo, tá? Elisa perguntou aqui, deixar abrupta ou gradativamente. Eu vou falar sobre essas duas possibilidades, Elisa, daqui a pouquinho. Não vou esquecer, não, tá? E Carol botou aqui, às vezes você acaba botando cigarro como prioridade, conheço pessoas que o cigarro tomou conta da vida, sendo que a pessoa acaba perdendo rédeas da vida, isso aí. E isso que eu falo muito, Carol, é como se o hábito de fumar faz com que você fume e não perceba mais em que momento você fuma, por que você está fumando, simplesmente dá vontade, você apega e acende, né? E parar de fumar é muito pegar a rédea da vida de volta. Eu falo que é isso, ó. Você quer parar de fumar? Tem essa sensação, é pegar essa rédea de volta, é escolher. Hoje eu não vou fumar, hoje eu vou fumar menos, depende de qual fase e de qual estratégia a gente criar, mas essa sensação de pegar a rédea de volta é muito importante. E isso, gente, depois que vocês sentem isso, quando vocês estão parando de fumar, é algo que é, assim, indescritível. E para mim me dá muita felicidade quando eu vejo isso acontecendo com vocês, né? E uma coisa importante, seguindo aqui o meu roteiro, que eu tinha me perdido, mas eu já voltei, obrigada a vocês que vocês me lembraram, muito essa reflexão, né? Então, quando eu fumei meu primeiro cigarro, quem foi essa pessoa que começou a fumar e quem sou eu hoje? Que relação é essa que eu estabeleci com ele e que eu tenho que redefinir? É como se a gente tivesse que viver um momento de separação mesmo, DR total. É mesmo entrar eu falo, ó, pode conversar com o cigarro, ninguém vai te achar doido não. Pode conversar, olha, não quero mais. Não tem aquela questão daquela relação tóxica que você sabe que não dá mais certo. Quando você pega e fuma, você se sente bem, mas você terminou de fumar um cigarro, você sabe que você não quer mais ele. Como se fosse aquela relação tóxica que você já tem percepção que você não quer mais isso para sua vida. E aí, a compreensão disso e criar estratégia para se livrar é parte do acompanhamento, que a gente vai falar aqui nesses próximos 4 encontros, tá? Então, que relação é essa que eu estabeleço com o meu cigarro? O que eu quero mudar em relação a isso? Porque eu sou dona da minha vida, eu quero fazer as minhas escolhas. Então, não quero fumar mais. E é meio que falar para eu não quero te fumar mais. Eu falo mesmo para os meus clientes, ó, conversa com seu cigarro, papo reto e vamos em frente. Como esse hábito está interferindo na minha vida, na minha saúde. Então, isso é muito importante, tá? O que isso está interferindo na minha saúde? E não entrar em paranoia, gente. Mas, assim, é fato que se você está fumando hoje, nessa plena pandemia, uma das coisas mais legais e bacanas que você pode fazer para você é pelo menos tentar parar de fumar. E não é na sofrência, não é no desespero. Eu vou já falar, tá, Elisa, dessas formas, desses métodos. Não é no desespero, aqui eu tô propondo encontros que a gente vai poder fazer aí um passo a passo, sabe? Eu vou tentar, né, dentro desse espaço aqui virtual, eu tô fazendo de uma forma que eu não tenho esse hábito de fazer, geralmente eu faço isso em grupo ou individual, mas eu acho que a gente tá, vamos ver o que vai dar, tá? E muito seguindo aqui, como que tá essa relação com o meu cigarro e como que tá isso afetando a minha saúde. Então, nesse contexto de pandemia, quem puder parar de fumar, é um benefício incrível, né? Por mais que a gente esteja assim, tá todo mundo com muito medo do que vai acontecer, se ficar doente. Então, assim, se a gente transformar esse medo em consciência de querer parar de fumar, a gente já tá fazendo, é um ganho, assim, incrível, tá? Pra você que tá fumando e pra quem tá no seu entorno, tá bom? Porque isso já é um método de prevenção. Porque o cigarro, né, o hábito do fumar, ele é um fator de risco para formas mais graves do Covid. Então, se a gente puder
Em vez de transformar esse medo que está todo mundo de pegar a doença, transformar isso numa forma de motivação para parar de fumar, sabe? É um ganho incrível. E aí, fazer essa pergunta, né? Que esse hábito está interferindo no meu convívio familiar? Está interferindo na minha vida profissional? Está interferindo na minha vida social? Né? Então, são perguntas que a gente precisa fazer nesse começo aí da nossa avaliação, como se eu estivesse fazendo aqui uma avaliação, né? E daí, criar mesmo como se a gente tivesse que contar essa história para a gente ver o quão motivado a gente está para traçar esse próximo passo de mudança, sabe? Como se fosse isso. E aí, é muito importante vocês entenderem os aspectos do porquê que faz a gente fumar essa quantidade de cigarros todos os dias e por que é tão difícil as pessoas simplesmente acordarem, não vou fumar, não vou fumar. Por quê? Existe não só a nicotina, que eu já falei, que é uma substância estimulante, que está dentro do cigarro e que causa dependência química. À medida que a gente estiver nos outros encontros, eu vou falar um pouco mais disso, tá? Mas a gente tem também mais outras duas dependências, que é a dependência psicológica e a dependência comportamental. O que é isso, Cláudia? Então, eu tenho um teste de avaliação que a gente usa, é um teste que a gente usa, o Programa Nacional de Tabagismo do Brasil usa. Entrou aí uma colega do programa de Macaé, Luísa, querida, que bom que você está aí. Bem-vindos. Alex também chegou, queridão. Tô falando aqui de tabagismo, Alex, e botei uma meta aqui, vou fazer 4 a 5 encontros para ajudar o pessoal a parar de fumar. Se você quiser mandar seus clientes, fica à vontade, tá bom? A gente vai tentar fazer aqui uma conversa e ver se isso aqui vai ajudar para alguém tomar aí decisão e talvez, quem sabe, parar de fumar. Né? Então, assim, existe um testezinho simples que a gente avalia o grau de dependência química, que é o teste de Fagerstrom, e um outro teste, é um teste super reconhecido, tá? Que a gente avalia o grau o quão dependente químico, assim, a necessidade química do nosso corpo tem em relação à necessidade de uso da nicotina, tá? Isso é um teste bem importante, porque dá uma direção para qual abordagem a gente vai dar foco, atenção para o tratamento, né? E aí um outro teste mais simples para a gente identificar não só a dependência química, essa que eu falei do teste de Fagerstrom, mas a dependência psicológica e a dependência comportamental. Por que isso, Cláudia? É como se fosse um somatório mesmo. Quem fuma tem essas três dependências, se eu pudesse explicar. Só que depende muito de cada um. Uma vai estar com um peso maior do que a outra. O que é isso? Por exemplo, tem pessoas que quando faz o teste da dependência química, a dependência química é bem lá embaixo, que não tem tanta dependência química, mas como é que é isso? Mas às vezes tem uma dependência psicológica ou dependência comportamental muito grande. Por quê? Porque fumar é um hábito que a gente acaba tendo aquela questão repetitiva, né? O ritual do fumar. Quando eu penso em fumar, só uma coisa de onde está minha carteira, onde está o isqueiro, não sei, eu fumo do lado de fora, eu fumo do lado de dentro. Você já começa a fumar antes de pegar e acender o cigarro. Então isso é o que a gente chama de uma forma mais simples de explicar a dependência comportamental. Já está isso meio que habituado, o cigarro está sempre naquele mesmo lugar, o isqueiro está sempre naquele mesmo lugar, e aí eu deu a vontade de fumar, eu já sei exatamente qual movimento que eu vou fazer, ó. E vou lá e pego, fumo e resolvo esse incômodo, né? E esse ritual aonde dá vontade, eu pego, acendo, trago, todos esses detalhes de movimentos e práticas fazem a gente se acostumar a repetir. Por isso que a gente vai querer pegar e acender outro de novo. Porque eu tô com incômodo, eu tô com uma preocupação. Nossa, tem familiar meu com suspeita de Covid. Nossa, tô estressado. Já pega, né? Acende o cigarro e dá uma sensação de alívio. Porque à medida que você tem lá os seus picos de nicotina, à medida que você dá um pico, a sensação dá de
voltei ao meu equilíbrio, porque você já está acostumado com níveis mais altos de nicotina. E essa sensação de alívio faz com que você queira repetir. Quem não quer repetir aquilo que parece que faz bem, não é? É aí que se cria essa dependência comportamental. E aí a gente precisa, nesse que eu estou falando do teste de avaliação, né? A gente consegue identificar se é mais dependência comportamental, se é mais dependência física, se é mais dependência psicológica. O que é isso, Cláudia? Dependência psicológica. A gente começa a fumar relacionado com o nosso dia a dia, relacionado com as nossas emoções. Eu fumo mais quando eu estou muito estressado, muito preocupado. Então, sempre que essa emoção estiver presente, o cigarro vai combinar com ela. Então, o cigarro vem e você fuma, de acordo com as suas emoções. E tem algumas pessoas que ficam muito ligadas especificamente, assim, algumas características da relação com as emoções, que o cigarro acaba fazendo parte desse dia a dia, a ponto da dependência psicológica ser a grande vilã, diremos assim, desse hábito, né, do fumar. E o que isso tem a ver? Não, uma vez que a gente identifica com qual nível ou de qual dependência a gente está, né, e isso eu trabalho muito isso com os meus clientes, assim, entender, olha, você tem uma dependência psicológica muito maior do que a dependência química. Então vamos trabalhar essa questão das emoções, vamos lidar com formas a todos esses sentimentos que são reconhecidos, que estão relacionados ao uso do cigarro, criar formas diferentes de sentir sentimento, é aprender a sentir diferente. Porque vocês aprendem assim, ao fumar, é como se o sentimento não viesse puro, né? O sentimento vem e o cigarro vem junto. A gente tem que aprender a sentir o sentimento independente da presença do cigarro. Mas isso a gente não vai entrar muito em detalhes aqui. À medida que a gente for falando, talvez vai ficar mais claro. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas o que eu sugiro, assim, para quem tiver interesse de ter uma avaliação desses testes, porque como eu tô, assim, fazendo isso tudo é um projeto piloto aqui, né, gente? Geralmente eu faço uma avaliação e vou fazendo as respostas desses testes, eu vou discutindo com os clientes. Como aqui a gente está num espaço diferente, mas se tiver alguém interessado que eu faça a avaliação desses testes, o que eu sugiro? Entrar no meu site, eu vou até escrever aqui para vocês, né? Eu vou escrever aqui para vocês o site, mas aqui no Instagram, lá em cima tem, não vou escrever não, porque eu vou me atrapalhar aqui com a posição da câmera. Aqui em cima tem o meu site, entrar no site, tem lá as opções, tem as opções de participação de sessão em grupo ou grupos temáticos. Então, se você clicar ali, se quiser participar, clicar e botar, né? Vai pedir ali informações do seu e-mail e só escrever, no caso, eu quero. Que o tema dessa live de hoje né? Eu quero parar de fumar. Então, assim, se você quiser que eu mande essas testagens, aí eu mando uma avaliação da resposta das testagens para você, fica à vontade, pode mandar pelo meu site, tá bom? Então, Natasha está perguntando assim, o que você sugere para vencer a fissura? Acho que é o desafio maior na questão de adiar a vontade. Confesso, nessa pandemia já perdi o controle. Tá, joia, Natasha, vou falar disso aqui daqui a um minutinho. Eu só quero ver uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Já vou falar sobre essa questão da fissura, sim. Não, tá. Acho que eu consegui contemplar dentro do tempo que eu queria. Olha só, a questão da fissura é exatamente o quê? Você não fumava, você passa a fumar e passa a acostumar o seu sistema nervoso central aos picos de nicotina, né? Então, eu fumo, a nicotina, né? Eu trago o cigarro, em segundos a nicotina já está no meu cérebro e a sensação de fissura, quando dá o pico, vai aliviando. O que eu costumo dizer muito bacana para fissura? Assim, não sei se vocês já tentaram, Natasha, me responde se você já tentou, mas fissura, ela dá e passa. A vontade de fumar, ela passa.
Parece que não, né? Mas passa. Depende muito de cada um. A média são 5 minutos. Então, assim, se você, digamos que você está num lugar, que você está morrendo de vontade de fumar, mas você não tem cigarro nenhum, tá? Ela vai dar, a vontade vai dar e vai passar. Eu te garanto isso. Pode parecer que é uma eternidade, mas ela vai passar. Tá, mas e daí, Cláudia, eu vou ficar sofrendo? Não, essa não é a ideia. A ideia é o seguinte, toda vez que você tiver digamos que você está em uma tentativa de adiar, né? Ficar um tempo maior sem fumar. A fissura veio, eu costumo dar algumas dicas. Primeira coisa, pensar, sabe? Treinar o pensamento mesmo. Não quero fumar. Não vou fumar ainda, não tá na hora ainda. E eu que decido. Eu que tô com a rédea, tá? Eu costumo muito dizer isso. Pega a rédea pra você. Tá, e daí? Beber um copo de água. Geralmente a água gelada ajuda muito. Diminui dá uma quebrada na fissura, tá? Isso é uma coisa que vocês já podem começar a fazer, tá? É sair daqui dessa conversa já com essa estratégia. Deu vontade, não pegue a senha do cigarro, sabe? Ou, tô tentando adiar ao máximo, tá difícil. Beber um copo d'água. Outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar essa coisa da cenourinha cortada. Isso é palhaçada. Drauzio Varela já falou isso. O Dr. Drauzio falou e ele tem razão, tá? Ter fitinha de cenoura para mastigar, assim, a sensação do mastigar com essa crocância, com essa coisa do crack, crack, crack. Isso diminui fissura, não só para o cigarro, para outras substâncias também, tá? Mas assim, ter isso, acesso, tá em casa, pega uma cenoura na geladeira, rói essa cenoura, sabe? Isso ajuda também a diminuir fissura. Outra coisa, respiração. Que eu quero muito fazer essa prática aqui antes da gente terminar, mas deixar isso como meio que um desafio para todo mundo tentar. Não só quem tá fumando, tá querendo parar de fumar, não, mas para quem tá vivendo essa pandemia e tá angustiado e que tem hora que parece que não tá dando conta, né, das preocupações. Então, assim, eu queria muito deixar um desafio para todo mundo, que é criar uma estratégia de respiração. Eu sei que cada um está criando suas estratégias aí, de como lidar com o estresse, com a ansiedade e tal, mas eu quero muito, assim, passar uma mensagem, porque eu tenho trabalhado isso muito com os meus clientes, que é criar uma rotina de respiração mais consciente. Não é nem a questão da técnica de meditação, tá? Porque isso eu acho que muitas pessoas estão buscando, né? A Natasha, comecei yoga, tá me ensinando a reeducação da respiração. Ótimo, segue em frente a respiração da yoga. Capricha durante a yoga, mas faz também durante o dia, sabe? Faz durante o dia. O que eu tenho tentado praticar, assim, para passar para os clientes e também eu praticar, é escolher alguns momentos do dia e fazer uma prática muito simples de respiração. Eu vou botar isso no Instagram, acho que eu vou botar amanhã. É porque eu queria mostrar aqui para vocês, mas eu não consegui colocar, não consegui salvar aqui para mostrar. Eu ainda estou aprendendo a mexer com essas ferramentas aqui. Quem está aqui sabe, né? Vocês sabem que eu estou nesse dilema de buscar a forma eficiente de usar isso aqui. Então, assim, eu vou botar essa técnica de respiração, mas é basicamente durante o dia, em momentos específicos, e principalmente para quem está querendo parar de fumar ou está querendo reduzir, sempre antes, eu estou muito ansiosa, não fumo, mas aí eu como demais ou bebo muito chá, enfim. Ótimo, vamos lá. Serve para qualquer um. Josi está escrevendo aqui. Serve para qualquer um, não é só para quem fuma, não. É para quem está ansioso, para quem está com dificuldade de lidar, porque ninguém tá 100% nesse momento de pandemia, a gente está precisando de um suporte a mais. Então, nada melhor do que a gente usar o nosso próprio corpo, tá? E a respiração, gente, é assim, o movimento respiratório por si só, quando a gente respira com mais consciência, porque assim, eu tô conversando aqui com vocês e estou respirando. Não estou respirando da forma ideal, porque eu não estou conseguindo, né? Eu estou tentando falar aqui, manter um up da conversa para vocês não desistirem de me ouvir. E eu não estou conseguindo respirar da forma que seria o ideal, que é encher o peito de ar e esvaziar. Então, durante o dia, a gente precisa nos dar esses momentos
Meditação, Claudinha. Meditação é uma boa, gente. Eu acho que quem tem prática de meditação segue em frente. Mas o que eu quero deixar claro, assim, hoje aqui, é que uma simples respiração bem feita já vai te ajudar muito. E a gente trabalha com a questão, para quem está querendo parar de fumar, diminuir a ansiedade, diminuir a fissura e também trabalhar o músculo respiratório para a gente conseguir lidar com essa questão, assim, eu digo que até é preventivo mesmo, por conta da questão do Covid. Vocês já devem ter visto aí vários vídeos, lives de exercício, de fisioterapia, de respiração. Então é meio que pegando um gancho disso tudo e é algo que eu tenho feito com os meus clientes, que é escolher, assim, eu costumo falar o seguinte, deu vontade de fumar? Então assim, para quem não fuma, tá muito ansioso, não tá dando conta, tá estressado com alguma coisa, para. Eu falo para ficar bem sentado, bem retinho, assim, com o pé no chão, tá? A mão apoiada na coxa, mas com a coluna bem retinha, tentar sentir a coluna bem retinha e respirando pelo nariz e contando de acordo com cada um, tá? Eu falo que cada um tem que treinar do seu jeito, porque tem pessoas que vão conseguir respirar por um tempo mais prolongado, tá? Mas encher o peito de ar pelo nariz, contando 1, 2, 3, 4, prender a respiração, 1, 2, 3, 4, e soltar a respiração, 1, 2, 3, 4. 4 tempos de 3. Ah, Cláudia, isso não é nada, isso não é de nada, assim. Claro que eu tô dando uma sugestão aqui, porque eu não sei quem tá do outro lado. Então, eu tô dando uma sugestão muito leve, muito simples, mas que pode dar uma diferença muito grande, principalmente para quem tá sentindo ansiedade e para quem tá querendo parar de fumar. Então, seria muito assim, durante o dia, eu sempre, deu vontade de fumar, antes de pegar e acender o cigarro, faz uma respiração profunda. 3 tempos, né? Respira puxando 4 tempos, prende 4 tempos, solta 4 tempos. Isso bem certinho nesse começo. À medida que isso fazer 1, 2, 3, 4, uma média de até 3 a 5 vezes seria joia. Mas também tem que sentir o seu corpo, porque tem pessoas que podem ficar um pouco tonta. Então até 3 vezes no começo, joia, tá? E aí, à medida que isso for acontecendo, sentindo, repetir outras vezes durante o dia, mas aí ir espaçando, sabe? Faz a sua respiração, 4 tempos, prende um tempinho maior, solta um tempinho maior, de acordo com o que você for sentindo. Eu vou voltar a falar sobre isso melhor no próximo encontro, porque a gente está chegando, tô vendo aqui o horário, a gente está chegando no tempo que eu me prometi a fazer. Já chegamos, não, já passamos, eu acho, né? Gente, passou muito mais do tempo do que eu estava programando. Mas olha, eu acho que assim, eu tô chegando no final dessa conversa, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é, se fez sentido para vocês, eu vou estar aqui de novo, segunda-feira que vem, no mesmo horário, 3h30 do Brasil e 8h30 aqui da Holanda, para seguir em frente esses passos, tá? A próxima semana eu vou estar falando sobre estágios de motivação. Então, para quem tá aí na dúvida do que quer, de como quer, se já está pronto para ação, e como que a gente sai, às vezes, de um estágio ainda não decidido para um estágio de ação. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Na semana que vem. E também vamos falar de o que tem de bom e o que tem de ruim em parar de fumar. Então, por hoje seria isso. Assim, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu fui respondendo as dúvidas à medida que vocês foram colocando aqui. Eu acho que seria isso. E vou encerrar por aqui agora. Então, assim, obrigada pela atenção de vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, posso responder ainda. Eu vi que chegou mais gente agora no final, mas a gente já tá terminando. A gente tá falando sobre estratégias para parar de fumar, tá? E vamos estar aqui juntos na semana que vem, nas próximas 4 semanas, tá bom?
Tá joia. Então eu vou agradecer a vocês. Ó, se cuidem e vamos respirar juntos, tá bom? Depois vocês me contem como é que foi essa experiência. Desculpa aqui os atropelos tecnológicos, mas eu acho que eu consegui fechar o que eu queria falar, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Tchau.